Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Larissa, eu sou professora de História e hoje, mais uma vez, com o concurso 0800, a gente veio dar mais um passo na sua jornada da aprovação. Então, vocês já sabem que o curso de História é dividido em dois módulos diferentes: o primeiro sobre História do Brasil e o segundo sobre História Geral. E hoje a gente está na segunda aula do segundo módulo, beleza? Então, antes da gente começar essa nossa aula, vamos lembrar um pouquinho do que a gente falou na última aula? Na última aula, nós falamos sobre história antiga, sobre a antiguidade, não é? E a gente falou também um pouco de como funciona esse processo de separação da história da humanidade em períodos, certo? Por que a gente chama de idade antiga, idade média, idade moderna, idade contemporânea? A gente viu que é porque, como a história da humanidade é muito longa, não é? A gente está vendo a história de toda a nossa história de fato, a gente precisou separar elas em período, né, por uma questão didática e metodológica, tudo bem? A gente viu também que essa divisão é um pouco arbitrária, porque o que define, né, quando começar e quando termina? A gente tem que ter em mente que é um processo, né? Essa troca de idades. Não significa que mudou o século, automaticamente mudou todos os pensamentos. Não. É um processo, vai acontecendo paulatinamente, beleza? Devagarzinho, bem tranquilinho. As pessoas vão mudando o pensamento gradualmente, certo? Aí, então, a gente definiu que alguns acontecimentos, então, vão marcar o início e o fim de uma era, beleza? A gente viu também que uma outra coisa bem contraditória nessa periodização da história é que, geralmente, quando a gente está falando de idade antiga, idade moderna, idade média, a gente está falando da história da Europa, certo? Tanto que na antiguidade, na última aula, a gente fez o quê? Dividiu entre antiguidade ocidental, a Grécia e a Roma, para a gente falar de Europa, e a antiguidade oriental, que a gente falou de Mesopotâmia, do Egito na África, como essa antiguidade que acontece fora da Europa. Porque, apesar da gente estar estudando as dinâmicas europeias, a gente sabe que tem humanidade, né, tem civilizações, organizações no mundo inteiro. Tudo bem? Então, hoje a gente vai falar sobre a Idade Média europeia. Tudo bem? Beleza? O próprio nome Idade Média recebe ali suas críticas, né? Por quê? Porque seria a ideia de que ela está ali, é uma era no meio entre o que foi a antiguidade e o que foi a modernidade, certo? Mas a gente vai ver que ali durante a Idade Média a gente teve vários acontecimentos e uma formação do pensamento próprio da época. Tudo bem? Beleza? Vamos para o nosso material? Tá aqui nosso slide, não é? Vocês já sabem. Aqui o nosso slide de apresentação, para vocês saberem direitinho do que a gente está falando. E aí vou pegar aqui, né, o meu marcadorzinho para ficar mais fácil. Idade média e o período. Nós estamos falando ali do século V até o século XV, tudo bem? Então a gente está vendo aí muitos anos, não é? De história para a gente estudar. Aconteceu muita coisa aí. A gente vai marcar, então, que a Idade Média, ela começa ali com a fragmentação do Império Romano, tudo bem? A gente viu lá na Antiguidade, né, que o Império Romano vai ganhando força, ali, inclusive, é do Império Romano que a gente ganha o conceito de república, né, de coisa pública, e lá da Grécia que a gente tem o conceito de democracia, que é o governo de todos, que são conceitos que estão presentes na nossa vida até hoje, não é? Mas a gente viu que ali no final, o Império Romano, ele rui, não é? Ele rui e aí ele se fragmenta, não é verdade? Se dividindo em Império Romano Ocidental e Oriental, mas que ele consegue ser conquistado. E aí, essa conquista do Império Romano faz com que ele seja fragmentado, que ele seja dividido em pequenos reinos, tudo bem? Vamos lá, vamos avançar aqui no nosso material. E esses pequenos reinos, né, esses pequenos reinos vão se dividindo e formando pequenos territórios que vai ser deles que a gente vai entender o funcionamento da Idade Média, beleza? Então aqui a gente tem o nosso texto já contextualizando o que eu falei para vocês, que é um período da história europeia, que a gente vai dar destaque, né, à Europa, que vai consistir
do século V, ali no ano de 476, e vai ali até o século XV, no ano de 1453. Eu já vi aqui, ó, a gente tem uma coisinha trocada. Vamos arrumar isso aqui, porque não dá, né? Ficar com informação errada. É século XV, beleza? Tudo bem? A gente, para ficar mais fácil, porque né, nós estamos falando de muitos séculos, a gente divide a Idade Média em dois períodos diferentes, em duas fases. A primeira é a Alta Idade Média, onde a gente vai ter a dinâmica, né, do período maior, mais intensa, com o feudalismo. E aqui a gente depois tem a Baixa Idade Média, que é quando o feudalismo começa a entrar em decadência. Beleza? Tudo bem? Mas uma coisa que a gente já ouviu, né? Eu já falei que o próprio nome Idade Média é um termo muito complicado, porque implica de ser um período entre períodos, não é? E a gente sabe que aconteceu coisas próprias. A Idade Média tem um estilo próprio, que também nós temos as consequências, até enfrentamos consequências, vemos as consequências delas, né? E até os dias de hoje, a gente pode entender esse período como Idade Medieval. É normal que vocês encontrem nos livros, né, nos manuais de história por aí, então, Idade Medieval. E a gente também pode encontrar como Idade das Trevas, certo? Por que Idade das Trevas? Porque seria um período onde se julgou que a ciência, que o conhecimento ficou obscuro. Não houve produção de conhecimento. Mas não é bem assim. Então, a gente já ouviu falar, né, sobre Idade das Trevas, mas esse termo ele vai vir depois como ideia para reafirmar a Idade Média e para a idade moderna, na verdade, para reafirmar o pensamento inovador da Idade Moderna, tentou se rebaixar a Idade Medieval, entendeu? Dizendo que ali não houve produção científica, mas houve. Um dos exemplos da contribuição aí da Idade Medieval, da Idade Média, é na arquitetura. Aqui, por exemplo, a gente tem a Igreja de Notre Dame, que eu não sei se vocês lembram, que é até aquela que pegou fogo, acho que em 2019, e foi reaberta há poucos dias, agora em 2024. Você está vendo no futuro, né? Você sabe que em 2024 reabriram ali a Notre Dame para visitação. Nas Olimpíadas de Paris, por exemplo, que aconteceram esse ano, a Notre Dame estava fechada ainda por causa do incêndio. Ali tinham relíquias, como, por exemplo, um pedaço do Santo Sudário, certo? E aí esse pedaço do Santo Sudário conseguiu ser resgatado, mas ali na igreja também muita coisa se perdeu. Mas essa aqui é a fachada ali da Notre Dame, que fica na França. Beleza? Tudo bem? Então a gente já sabe que o termo Idade Média, ele é contraditório por si próprio, não é? Que a gente, porque fica ali entre períodos, implica ficar entre períodos, que essa ideia de Idade das Trevas não foi bem assim. E para a gente entender esse longo período da história europeia, a gente precisa entender que começa ali, né, com a queda do Império Romano no Ocidente, e a gente divide ele em duas fases, a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média. Beleza? Vamos entender então o que acontece melhor nessas duas fases? Vamos lá, próximo material. O que acontece aqui na Alta Idade Média? Falei que o Império Romano ele se fragmentou, né? Ele caiu. E aí ele foi sendo distribuído, ali as pessoas foram se agrupando em pequenos territórios, certo? E aí esses pequenos territórios eram reinos, beleza? E aí cada um desses territórios era um reino específico, certo? Mas um vai se destacar entre todos, que é o Reino Franco. O Reino Franco, inclusive, vai ser o que, depois de um intenso processo de agrupamentos e desagrupamentos, vai dar origem ao que a gente conhece hoje como a França, beleza? Mas antes disso, a gente precisa destacar dois períodos ali do Reino Franco, que foi o reinado de Clovis I, que deu origem ali à dinastia merovingia, e o reinado de Carlos Magno, na dinastia carolíngia. Por que a gente precisa falar desses dois? Porque vai ser Clovis I que vai aproximar o Reino Franco
do que vai ser uma das principais instituições da Idade Medieval. Qual é ela? A igreja. Quando a gente vê igreja, assim, em história, escrito com I maiúsculo, a gente está falando da Igreja Católica, beleza? Então, a Igreja Católica era a grande instituição da Idade Medieval. Inclusive, era chamada de a Senhora Feudal, a Igreja Medieval, a Igreja Católica, certo? Então, vai ser o Clovis I que vai ser responsável por essa aproximação do reinado com a igreja, tudo bem? Depois que ele se converte, ele vai aproximar a igreja do governo dele. Em seguida, né, ao longo dos anos, a gente tem a chegada do poder de Carlos Magno, que vai dar origem à dinastia carolíngia, não é? E o Carlos Magno ele vai ser responsável por aumentar o reino, certo? Por conquistar novos territórios, tudo bem? Vai aumentar, vai tornar o Reino Franco um dos reinos mais importantes da Europa, beleza? Tudo bem até aqui? A gente já viu então como funcionava o reino, mas a gente precisa entender como funciona a dinâmica. Como que funciona a sociedade dessa idade medieval? E como essa sociedade se organiza é através do feudalismo. O feudalismo é um sistema sociopolítico e econômico baseado na posse da terra, certo? Aqui, baseado na posse da terra. Significa o quê? Que o poder ele está atrelado na posse da terra. A gente viu que depois que o Império Romano cai, a gente tem a sua fragmentação, não é? A divisão de pequenos reinos. E esses reinos, eles vão ser divididos em pequenos feudos. O que eram feudos? Eram propriedades de terras grandes que tinham um senhor feudal, o dono dessa terra, que era um nobre, certo? Responsável ali pela terra, que recebia esse título do rei, certo? Do rei. O rei dava o título de senhor feudal para esse nobre. Esse nobre tinha essa propriedade de terra, ele cuidava dessa terra, e nessa terra desse nobre, você tinha os servos, que eram camponeses que trabalhavam ali em troca de proteção. Com a fragmentação dos reinos, né, a gente tinha conflitos entre esses reinos, muitos conflitos. Tanto que Carlos Magno, voltando aqui rapidinho, tanto que Carlos Magno, ele amplia o império através desses conflitos, beleza? Então, viver ali dentro do feudo era uma proteção, certo? Você estava ali protegido desses conflitos intensos, beleza? Então, essas propriedades de terra faziam com que o poder ficasse descentralizado. Apesar da gente ter a figura do rei, né, como a autoridade maior no reino, naquelas propriedades de terra, a maior autoridade era o senhor feudal, certo? E aí os servos obedeciam ao senhor feudal, que obedecia ao rei. Tudo bem? Tudo isso ainda submetido à igreja. Tudo bem? Beleza? O que a gente tem, então? Um poder descentralizado, a economia baseada na agricultura. Então, esses servos, eles plantavam ali o que seria consumido. O feudo, ele era quase que autossustentável. Tudo que ia ser consumido pela família do senhor feudal e pelos servos era plantado ali pelos servos, produzido, cuidado pelos servos, tá? Que cuidavam dos animais, faziam as construções, ali tudo era de responsabilidade dos servos para o consumo local. E aquilo que a gente produzia que era excedente, que fugia, a gente faz a troca. Então, às vezes, se eu planto uma coisa e o feudo vizinho não planta aquilo que eu preciso, eu vou lá e troco com o feudo vizinho. Essa economia de troca a gente chama de escambo, certo? Que é essa prática de troca de mercadorias que não envolve uma moeda. Tudo bem? Beleza? Aqui nesse desenho, a gente tem a representação de um feudo, o desenho da representação do feudo. Como que funcionava mais ou menos? A gente tem aqui, né, o castelo, onde vive a família do senhor feudal, o campo, não é? Onde vai se produzir as coisas para o senhor feudal, o campo onde se produz as coisas para os servos,
Os pastos, onde vão ficar os animais. Eu vou mudar a cor aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Então, os pastos, onde ficam os animais. A aldeia é onde vai viver os servos, não é? E os moinhos, onde vai se produzir ali, tratar daquela plantação, enfim, do que vai ser ali. E aí você tem ali uma floresta, né? Uma mata ali, para ajudar na proteção. Aqui a gente também tem os animais. Mas esse é o desenho básico, uma estrutura básica ali do que seria um feudo, beleza? Então, o feudalismo recebe esse nome por causa desse espaço, certo? Então, a economia da Idade Média, né, a sociedade da Idade Média, se organiza nesse regime, certo? No regime feudal, tudo bem? Vamos lá, voltar então. A sociedade, a gente já viu que se organiza nesse regime feudal, mas o que a gente precisa destacar é que a sociedade medieval ela é altamente hierarquizada. Quer dizer o quê? É que a gente tem quem manda e quem obedece, certo? E a gente também tem uma baixa mobilidade social. Significa o quê? Que as pessoas não trocam de nível hierárquico, tudo bem? Então, você nasce naquela classe social, você vai ficar ali, beleza? Vamos lá entender então como funciona essa dinâmica. A gente tem aqui o senhor, o rei, não é? Que vai ser a maior autoridade. Logo abaixo dele, a gente tem a alta nobreza e o alto clero, aqui, beleza? Logo em seguida, a gente tem os cavaleiros e os senhores. Os cavaleiros eram quem vão lutar a guerra pelo rei. E os senhores vão ser aqueles que vão receber o título, né? Para ter ali o território. E por último, nós temos aqui os soldados, que é quem de fato, né? Vai para a guerra. Os camponeses e os servos. Tudo bem? E aí uma sociedade altamente hierarquizada. Então, a gente tem pouca dinâmica social. E geralmente as ordens vêm de cima para baixo. E a galera que está aqui embaixo paga imposto. Porque nem a nobreza, nem o clero paga imposto para o rei. Mas quem está aqui embaixo paga. Beleza? Paga imposto para o rei. Tudo bem? Certo? É importante destacar que nesse período a Igreja Católica ela vai ganhando muito poder, certo? Muito poder. Porque quando você tem essa descentralização das pessoas para o meio rural, a Igreja se vê obrigada a acompanhar essas pessoas para o meio rural. E aí você vai fazendo com que os bispos, o alto clero, ele seja dono de terras também, certo? Porque a terra que a igreja vai ocupar. E ter terra na Idade Medieval era ter poder, porque a sociedade era baseada na propriedade de terra. Então a igreja ela vai ganhando muita influência política, muita influência social também e muito dinheiro. Tudo bem? Beleza? Então essa aqui é a dinâmica da sociedade medieval. Por que a gente tem que entender como funcionava a dinâmica da sociedade medieval? Porque é essa dinâmica que vai contribuir para o fim da era medieval, beleza? Então, entendemos a Alta Idade Média, como funcionava a sociedade. Agora a gente vai entender como funcionou, então, a Baixa Idade Média. A gente viu aqui, ó, que tudo que era produzido no feudo, era para consumo local. E aquilo que se excedia ou que se precisava era feito a prática do escambo, da troca, certo? Só que o que acontece? Os feudos, as famílias, especialmente ali dos camponeses, vão aumentando, as pessoas vão ficando cada vez mais numeroso o número de pessoas. Esse crescente número de pessoas ali nos feudos vão fazer que muitas pessoas fiquem desempregadas, né, não tenham ocupação. Os feudos vão excedendo as suas capacidades e vai obrigando as pessoas a saírem do meio rural e procurarem abrigos naqueles que eram centros urbanos, os chamados burgos. Então, a sociedade rural precisa sair do feudo e voltar
para os burgos ocupar aqueles espaços de terra que eram fortificados, ou seja, tinham muros, né, ao redor para evitar, como uma forma de proteção, porque o feudo já não dava conta de tudo, beleza? Aqui a gente tem um desenho do que seria um burgo. Então, como uma espécie de cidade, né, com ruas, um amontoado de casas, e aqui a gente tem as fortificações, beleza? Porque as pessoas precisaram fazer isso para acompanhar. Com a ida das pessoas para os burgos, a gente tem o surgimento de uma nova classe social, que é a burguesia, que recebe esse nome justamente por viver nos burgos. Quem era a burguesia? A burguesia eram os artesãos, os banqueiros, os comerciantes que tinham dinheiro, certo? Os responsáveis pelo comércio. Com a chegada de mais pessoas nos burgos, a gente tem um momento ali de renascimento do comércio e o renascimento também do meio urbano, beleza? E aí, se a gente tem o meio urbano crescendo, a gente tem menos pessoas vivendo no meio rural, menos pessoas vivendo no feudo, o que vai acarretar o quê? A perda de poder do senhor feudal, certo? Com o surgimento do comércio, a gente tem o surgimento de um mercado e a gente vai vendo ali os primeiros passos do surgimento de um capitalismo mercantil, certo? Baseado ali na mercadoria. Não é o que a gente tem de capitalismo hoje, tudo bem? Mas aí a Baixa Idade Média ela vai ser marcada por isso, por essa ida das pessoas aos burgos. Mas existem dois fenômenos que vão contribuir muito para o fim da Idade Média de fato, que é o quê? As cruzadas e a peste bubônica. O que eram as cruzadas? As cruzadas, elas eram guerras santas. Então eram travadas a mando da igreja como uma forma de impedir que os muçulmanos avançassem em Jerusalém, certo? Que é a terra considerada santa ali onde Jesus viveu pela Igreja Católica, certo? Então, tentando ali impedir os avanços dos muçulmanos em Jerusalém, a igreja vai organizar uma série de conflitos ali, de guerras, beleza? Mas existia um outro interesse também, que era estabelecer uma comunicação comercial ali onde é o mar Mediterrâneo, que até então também estava tomada pelos muçulmanos, beleza? Tudo bem? Ficou claro isso? Então, tinha um interesse religioso ali na Terra Santa, mas um interesse mercadológico, certo? De poder transitar ali no mar Mediterrâneo. A abertura do mar Mediterrâneo ainda, inclusive, incentivava mais ainda o comércio, porque agora você tem ligação, né? As pessoas não estão mais isoladas no feudo, você tem comunicação entre as pessoas, beleza? E anos mais tarde, a gente tem a peste bubônica, que é uma pandemia que dura aí, né? Que vai durar anos, vai atravessar anos, de uma doença que é transmitida pelo rato. E aí ela vai ser uma consequência, inclusive, da ocupação desenfreada dos burgos, né, do intenso processo de urbanização da cidade, que esses ratos, com a falta de saneamento, vão proliferar ali. E aí as pessoas vai acontecendo uma espécie de manchas, assim, ó, que nem vocês estão vendo aqui na figura, na pele das pessoas, manchas escuras. Por isso, a peste bubônica ficou conhecida popularmente como peste negra. Essa peste é a maior pandemia, né? Uma das maiores pandemias da história da humanidade. A gente viu a do Covid agora, há pouco tempo atrás. Essa que se estendeu por anos, ainda com o sistema médico e de sistema de saneamento básico ainda precários, não é? Mas o que estava dentro ali do período, a gente tem a peste bubônica matando um terço da população europeia. Existem historiadores que falam que nem foi um terço, que foi metade da população. Então, imaginem isso. Um terço da população simplesmente deixa de existir, morre. O que vai contribuir, vai enfraquecer ainda mais o regime vigente. Tudo bem? Beleza? Então, a gente tem as cruzadas, a peste bubônica e o intenso ressurgimento do comércio e das cidades vão marcar ali o fim da Idade Média e vão dar origem a um novo pensamento, uma nova forma de pensar baseado ali no comércio
e no mercado. E aí a gente vai dar o nome dessa nova estrutura que vai surgir na sociedade europeia de Idade Moderna. Mas isso aí é conteúdo para uma próxima aula, beleza? A gente já falou de tudo ali, lembrando sempre que essas aulas que a gente está fazendo agora, nesse momento, são introduções, né? São aulas gerais, de temas gerais. Então, a gente vai pegar tudo isso e aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão comentar aqui, se vocês, por exemplo, têm interesse numa aula só sobre cruzada. Ou então, só sobre a peste bubônica. Imagina, gente, 10 anos de peste bubônica, a gente tem muita coisa para falar. As cruzadas, a mesma coisa, né? As cruzadas atravessaram séculos. A gente tem momentos de pausa e de continuidade. Tem muita coisa para falar, então vocês vão comentar aqui embaixo que vocês querem aula só sobre esses assuntos, tudo bem? Beleza? Falamos de tudo que tínhamos para falar, o que a gente vai fazer agora? Treinar. Vamos ver como isso pode cair na sua prova? A gente tá bom de tempo? Estamos bom de tempo. Vamos lá. Questão 1, Enem de 2015, um pouquinho antigo, mas vamos lá. No início foram as cidades. Intelectuais da Idade Média, o intelectual da Idade Média, no Ocidente, nasceu com elas. Foi com o desenvolvimento urbano ligado às funções comerciais e industriais, digamos modestamente artesanal, que ele apareceu, como um desses homens de ofício que se instalavam nas cidades nas quais se impôs a divisão do trabalho. Um homem cujo ofício é escrever ou ensinar, e de preferência as duas coisas em um só tempo. O homem que é profissionalmente tem uma atividade de professor e erudito, em resumo, um intelectual. Este homem só aparecerá com as cidades. Esse texto é de um historiador bem famoso, que é o Legoff, beleza? O surgimento da categoria mencionada no período em destaque do texto evidencia o ou a. Vamos lá, então, entender o que a questão quer da gente. O surgimento da categoria, que categoria? Do intelectual. Em destaque do texto, o texto está falando do período em destaque do texto, qual é o período? Na Idade Média. Então, o que o texto está falando? Que a figura do intelectual, ela só vai surgir com o surgimento das cidades, beleza? O que significa dizer, então, que só tem intelectual com o surgimento das cidades? É que essa figura do intelectual, ela surge na Baixa Idade Média, beleza? Vamos lá. O apoio dado pela igreja ao trabalho abstrato, é disso que o texto está falando? Não. Então, não tem nada a ver, né? A relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho, acho que fica um pouco melhor, não é? A gente está falando, então, que quando surgem as cidades, a gente tem uma nova profissão, não é? A gente está falando que surge uma nova profissão, que é a do intelectual. Acho que dá para essa, mas vamos ler as outras. A importância organizacional das corporações de ofício, também nem mencionado no texto. A progressiva expansão da educação escolar, a gente não está falando que é progressivo, a gente está falando do surgimento, beleza? A acumulação do trabalho dos professores eruditos. A acumulação do trabalho, acho que seja até porque está falando aqui, ó, que ensina a escrever que escreve ou ensina ou faz as duas coisas, né? Mas não é exatamente isso. Acho que de todas as alternativas, a que se melhor encaixa aqui, então, é a B, que fala da relação entre o desenvolvimento urbano e a divisão do trabalho. Porque está falando que quando se desenvolve o meio urbano, a gente tem uma nova profissão surgindo. No caso aqui, está especificamente falando do intelectual, mas outras várias profissões vão surgir com a urbanização. Beleza? Tudo bem? Vamos lá para o nosso gabarito, para ver se está certinho. Gabarito da questão 1. Bem, beleza. 2. Essa aqui é mais recente, da PUC Goiás. Antes da pandemia do Covid-19, outras doenças espalharam-se rapidamente e causaram morte de milhares de pessoas na Idade Média ocidental. Ficou famosa a peste negra, que, combinada com a fome, dizimou cerca de 1/3 da população europeia. Assinale a única perspectiva que relaciona corretamente o surgimento dessa peste com um quadro maior da Baixa Idade Média. Então, esse tipo de questão é bem comum em provas, aí, especialmente de vestibulares do Enem,
que é relacionar um acontecimento recente da história contemporânea com um acontecimento passado, certo? Vamos lá, então, entender essa dinâmica? Aqui ele está relacionando a Covid-19, não é? Com a peste bubônica, conhecida como peste negra, beleza? Então, essa relação, ele quer que a gente faça o quê? Ele fez essa relação no texto para que a gente entendesse o quê? Junto com a peste negra, tiveram uma sequência de acontecimentos, não foi que a gente falou, inclusive, que levaram ao quadro da Baixa Idade Média. Que acontecimentos foram esses? Então, vamos lá? O surgimento da peste negra reforçou o desenvolvimento científico, especialmente na medicina medieval, que pôde averiguar soluções salvíficas oferecidas pela escolástica. Escolástica é uma escola de pensamento. Não é o ponto, não é? Reforçou o desenvolvimento científico, a gente está falando que 1/3 da população medieval morreu, da medieval europeia morreu nesse período. Não acredito que seja bem essa. Vamos para a próxima. O surgimento da peste negra indica o renascimento de rotas de comércio europeu, que contribuiu para a decadência do regime feudal? Acho que pode ser essa. Vamos lá. O surgimento da peste negra está muito atrelado com a urbanização, beleza? Então, que aí teve a proliferação de ratos, o contato com muitos estrangeiros, porque as pessoas não estão mais isoladas, não é? E aí é esse contato, né, que vai marcar ali, que vai ajudar a disseminar a peste negra, mas esse contato ele só acontece porque a gente tem o renascimento de rotas comerciais, beleza? Acho que seja essa, mas vamos lá, vamos continuar. A peste negra favoreceu o incremento das universidades na Europa, pois tanto os suzeranos quanto os vassalos uniam-se para incentivar a elaboração de pesquisa e criação de uma vacina eficaz. Vacina na Idade Média, não estamos falando disso ainda, beleza? Suzeranos e vassalos é o nome dos senhores feudais e dos servos. Não tem nada a ver. A peste negra levou papas, bispos, reis a se unirem e obrigar as pessoas infectadas a lutarem nas cruzadas, como meta deste modo, transmitirem as doenças aos muçulmanos que dominavam Jerusalém. Gente, não tem nenhuma, não é uma estratégia de guerra. Vamos voltar ali para o nosso slide. A gente tem aqui a data da cruzada, ó, 1291, a última cruzada oficial. A gente tem a peste bubônica iniciada em 1347. Nada a ver. Vamos lá, vamos voltar para a nossa questão. Falamos de todas essas, acredito que só possa ser a B, né? A que se encaixa melhor. Será que deu B de novo no nosso gabarito? Vamos lá? Questão B. Beleza, certinho. 3. Antes de a gente responder a 3, uma dinâmica interessante para essa resolução de questão é sempre você dar uma pausazinha, né? Eu sei que já estou falando aqui na 3, mas fica para as próximas aulas. Dá uma pausa, tenta responder, depois você volta aqui para a questão, beleza? Vamos lá. 3. Nem guerras, nem revoltas. Os incêndios eram os mais frequentes tormentos da vida urbana em Récono Itálico, está em latim, entre 808 e 1080. As cidades estiveram constantemente entregues ao apetite das chamas. A certa altura, a documentação parece vencer pela insistência do vocabulário, levando até o leitor mais crítico a cogitar que os medievais tinham razão em tratar aqueles acontecimentos como castigos que antecediam o julgamento final. Com o quinto cavaleiro apocalíptico, o incêndio agia feito uma peste ou da fome, vagando o mundo afora. Retomava de tempos em tempos, expurgava os justos e pecadores num tormento derradeiro, como insistiam os textos do século X. O impacto acarretado sobre as relações sociais era imediato e prolongava-se além da destruição material. As medidas proclamadas pelas autoridades faziam mais do que reparar danos e reconstruir a paisagem. Elas convertiam na devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais até então vigentes. Aí, mais um textinho, né, de historiografia. Vamos lembrar aqui que está falando, né, dos incêndios constantes ali em um período de crescente desordenada urbana, não é?
e de uma sociedade ainda muito religiosa, né, onde busca explicações na metafísica católica, beleza? De acordo com o texto, as catástrofes descritas impactavam as sociedades medievais por proporcionar, vamos lá, a correção dos métodos preventivos de regras sanitárias? Não, né? Que isso, não. A gente nem pode falar disso porque não é exatamente isso que a gente está falando no texto. A revelação do descaso político e das degradações ambientais? Também não é disso que o texto está falando. As transformações do imaginário popular e das crenças religiosas? A gente está falando aqui de um imaginário popular que acreditava que os incêndios eles eram mais um sinal do apocalipse, né? Porque o último cavaleiro do apocalipse é o fogo. E aí não é disso que a gente está falando. A remodelação de sistemas políticos e administração locais, o texto também não está falando disso. A reconfiguração dos espaços ocupados e das dinâmicas comunitárias, acho que pode ser isso, hein? A gente está falando aqui que a gente tem muitos incêndios, não é? Agora que as cidades aumentaram também, não é? A gente está falando também das autoridades que faziam mais do que reparar os danos, né, para reconstruir a paisagem. Elas convertiam a devastação em uma ocasião para alterar e expandir não só a topografia urbana, mas as práticas sociais então vigentes. Então a gente está vendo que esses incêndios eles contribuíam para essa mudança, né, das práticas sociais. Então só pode ser E é uma questão bem recentezinha, né? Enem de 2021. Vamos lá para o nosso gabarito? A questão é essa aqui um pouquinho mais chatinha, né? Mas vocês viram que as questões sobre Idade Média, pelo menos essas que a gente respondeu, elas são questões tranquilas. O que geralmente vai cair ali na sua prova, especialmente se for o Enem, é a Alta Idade Média ali com o feudalismo. Beleza? Tudo bem? O feudalismo geralmente cai muito em prova. Então, se atente a essa dinâmica. E lembrar também sempre que essa era medieval, a gente tem a figura do rei, mas um poder descentralizado, né? E, principalmente, a figura de poder atrelada à Igreja Católica, que vai ser a chamada a Grande Senhora Feudal. Tudo bem? Porque a Igreja Católica, inclusive, ela vai ser responsável por exercer um poder quase que judiciário. Ela vai julgar as pessoas de acordo ali com os parâmetros da religião, certo? Porque a religião e o Estado, elas estão extremamente atreladas, são basicamente a igreja, basicamente a mesma coisa. Inclusive é na Idade Média que a gente vai ter o tribunal, os santos tribunais, né? A Inquisição ali, a perseguição aos hereges. Tudo bem? Beleza? Tudo bem? Ficou claro até aqui? Deu para entender bastante sobre essa dinâmica da Idade Medieval, dessa chamada Idade das Trevas ali pelos iluministas? Na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouco mais sobre a Idade Moderna. Eu espero que tenha ficado tudo claro para vocês. Se não ficou, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, não é? Comentar aqui embaixo para a gente qual é a sua dúvida, o que você quer ver aqui, que a gente tem o maior prazer em gravar a próxima aula para você e responder essa dúvida. Você também já sabe o que você tem que fazer, que é acompanhar a gente aqui nas nossas redes sociais, se inscrever no canal, deixar o gostei aqui na aula para apoiar o nosso projeto, não é? Que oferece aí aula gratuita para todo mundo que está focado no Enem. Envie esse vídeo para aquele seu colega que está estudando aí com você. Não desista dos estudos e a gente se vê até a próxima aula, tá bom? Beijão, gente. Tchau, tchau.